E como de costume, aos domingos, no vídeo de hoje eu trago para vocês os principais eventos dentro da agenda econômica a partir de amanhã, segunda-feira, que tomarão conta dessa primeira semana de novembro. Teremos aumento de juros nos Estados Unidos na quarta-feira, será marcada também pelos PMIs divulgados no mundo inteiro, teremos aumento de juros no Reino Unido, o payroll será divulgado na sexta-feira, a continuação de balanços nos Estados Unidos e muitas outras coisas relevantes que poderão mexer com o mercado e trazer volatilidade ao Bitcoin. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta, então fica aí e vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Como falamos de forma breve na abertura desse vídeo, é um estilo de vídeo que vocês já estão bem acostumados, né? A gente costuma se trazer sempre esse vídeo aos domingos para que a gente possa se preparar de forma correta dentro da agenda econômica com os principais eventos que possam trazer aí bastante movimentação aos mercados. Já nesse domingo nós teremos a divulgação dos PMIs na China, um dado importante econômico que deve trazer volatilidade na manhã de segunda-feira, mediante a abertura dos mercados. Vale lembrar que os PMIs também serão divulgados em outros países, como os Estados Unidos, a zona do euro, o Reino Unido. Afinal, estamos falando de início de mês, a primeira semana de novembro, então vale a pena a gente ficar de olho nesse dado que teve a sua divulgação de forma preliminar na semana passada e que não foi tão boa assim, né? De certa forma, é bem bearish aí, o dado veio abaixo das projeções e pode trazer, com a confirmação e a correção desses dados, um movimento bearish também nos mercados, caso isso venha se confirmar. Na segunda-feira nós teremos na zona do euro alguns eventos sendo divulgados, com o mais importante deles o IPC e também o PIB. O IPC é aquele famoso índice que traz para a gente informações sobre a inflação e por mais que seja um dado preliminar, já vai deixar para a gente uma boa pista de como ficou a inflação referente ao mês de outubro. É claro que esse dado será revisado e novamente publicado ao longo do mês de novembro, mas será bem interessante saber como o principal índice de inflação da zona do euro está acompanhando a alta dos preços. Além disso, teremos também o PIB a ser divulgado do terceiro trimestre de forma preliminar e no fim do mês, novamente, esse dado também será revisado. Já na terça-feira, nós teremos os PMIs industriais sendo divulgados no Reino Unido, então o mesmo dado que será divulgado daqui a pouco na China, será divulgado na terça-feira no Reino Unido. Também teremos na manhã de terça-feira a reunião da OPEP. Vale lembrar que na última reunião da OPEP+, né, com basicamente ali os principais exportadores de petróleo, foi decidido que a partir do mês de novembro haverá um grande corte na produção de barris de petróleo diariamente, o que vai fazer com que a oferta de petróleo no mercado seja bem reduzida, o que obviamente tende a fazer o barril subir de preço. Os Estados Unidos inclusive não ficou nada feliz, né, após essa decisão da OPEP nessa última reunião e inclusive o presidente Joe Biden, norte-americano, chegou a dizer que ele está disposto a tirar da reserva dos Estados Unidos muitos barris para que então mantenha esse preço nos níveis atuais. Afinal, uma alta nos preços desses barris pode acarretar problemas em relação à inflação alta nos preços, basicamente algo que os Estados Unidos vem lutando aí de forma ferrenha nos últimos meses com duros aumentos de juros para tentar controlar de fato essa inflação. Então, obviamente, não é uma medida que agrada aí os americanos. Vale lembrar também que teremos os PMIs industriais, o mesmo dado no Reino Unido, será divulgado às 10h45 nos Estados Unidos. A quarta-feira é muito provavelmente o dia mais aguardado nessa semana e já começa de forma bem movimentada lá na Europa. Pela madrugada teremos a divulgação dos PMIs na Alemanha, como também a taxa de desemprego na principal potência da Europa. E não só isso, os PMIs também da zona do euro serão divulgados. Já na parte da tarde teremos a tão aguardada reunião do Fed, aquela do dia 2 de novembro, que vai ocorrer e finalmente vai trazer para a gente qual será de fato a taxa de juros a ser implementada nesse mês de novembro. O que diz o monitor nesse momento é que temos uma chance de 82% que seja de 75 pontos base e apenas ali mais ou menos 18% de meio ponto percentual. Na minha visão, eu acredito que 75 pontos base já é uma realidade e muito provavelmente será a decisão tomada pelo Fed. Caso a gente tenha um aumento em meio ponto percentual, muito provavelmente será um respiro e tanto, e os mercados tendem a corresponder de forma muito positiva caso isso venha acontecer. Mas eu particularmente não estou tão otimista para que isso venha acontecer de fato. 75 pontos base será muito provavelmente a medida do Fed, o quarto aumento consecutivo em 75 pontos. Teremos também às 3h30, muito provavelmente mais importante do que de fato a revelação de políticas monetárias, a grande coletiva de imprensa do FOMC, onde teremos então o presidente do Fed, Jeremy Powell,
trazendo o seu famoso discurso, né, o seu famoso pronunciamento logo após a reunião do Fed. Então vai ser muito interessante para a gente acompanhar essa coletiva do que de fato pode trazer volatilidade aos mercados pelo que for dito por ele. O mercado muito se aguarda sobre umas pistas do que vai ser feito no último mês do ano, em dezembro. Será que o Fed terá um pouso mais leve? Será que teremos um respiro? Será que teremos um aperto monetário um pouco mais tranquilo? Quem sabe até mesmo finalizar com 0,5 ponto percentual? Essa é uma das grandes dúvidas e esse pronunciamento por parte dele pode ser que deixe algumas pistas sobre o que vai ser feito pelo Banco Central norte-americano na última reunião de políticas monetárias de 2022. Então esse discurso de fato é muito provavelmente mais importante do que a declaração do FOMC sobre as suas políticas monetárias para novembro. Na quinta-feira teremos pela madrugada o discurso da presidente Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, onde ela muito provavelmente vai comentar sobre os dados divulgados na manhã anterior, ou seja, sobre os PMIs da zona do euro, os PMIs da Alemanha, como também a taxa de desemprego na principal potência da Europa. E além disso também teremos ali pela manhã a grande decisão da taxa de juros do Reino Unido. Se no dia anterior tivemos nos Estados Unidos, na quinta teremos no Reino Unido. E nesse momento a projeção é que a taxa chegue em 3%. Estando em 2,25 agora, a gente estaria falando de um aumento de 75 pontos base. Vale ressaltar que não foi descartado um possível aumento de 100 pontos base. Caso isso de fato venha a ser confirmado, que seria além daquilo que foi projetado pelos mercados, poderia trazer aí um certo sentimento bearish na abertura dos mercados, principalmente na Europa. Na sexta-feira, o último dia dessa semana, encerraremos também com um grande dado econômico, que é sempre divulgado nos Estados Unidos na primeira sexta-feira do mês, que é o famoso grande payroll. Traz pra gente informações sobre o mercado de trabalho norte-americano, sobre a quantidade de vagas geradas fora de setores não agrícolas. Temos aqui nesse momento uma projeção bem baixa de apenas 200 mil vagas e vamos ver se de fato isso venha a ser confirmado pelo mercado. O payroll tem sido divulgado nos últimos meses de uma forma bem positiva e sempre superando as projeções, trazendo pra gente a informação que a economia norte-americana segue de forma bem aquecida. Além disso, teremos a divulgação juntamente com o payroll da taxa de desemprego, que inclusive recentemente atingiu níveis aí bem baixos se comparados a 2020, chegamos a 3,5% de taxa de desemprego, então também será bem importante saber como de fato será divulgada a taxa de desemprego no país norte-americano e a projeção é que seja 3,6%. Vale lembrar que a temporada de balanços continua nos Estados Unidos. Na segunda-feira teremos a Berkshire Hathaway, que é basicamente a empresa do grande Warren Buffett, a reportar os seus balanços de terceiro trimestre. Na terça-feira teremos a Uber, na quarta a Coca-Cola, na quinta a Starbucks, juntamente com a Airbnb. E encerrando o nosso vídeo de hoje, eu fiz uma operação recentemente dentro do mercado de opções com criptoativos. Acabei não falando com vocês de forma aberta sobre essa operação porque eu considero uma operação de risco e por isso acabei não comentando no momento que eu realizei aqui no mercado. Mas, a título de informação, eu realizei uma venda de uma put na casa de 18 mil dólares com a data de vencimento para o dia 4 de novembro. Então, mediante uma semana bem movimentada com muitos dados econômicos, como a gente acabou de comentar, pode ser que vejamos aí uma grande volatilidade dentro dos mercados. E por isso, nesse momento, pelo menos, não está valendo aqui uma possível venda de uma put pela premiação que estão pagando. Eu estarei mantendo a minha operação aberta aqui pelo menos até terça-feira e caso aqui esteja bem derretido o preço para sair dela, muito provavelmente eu vou optar por sair, até porque quarta-feira, por mais que o juro já esteja precificado nos Estados Unidos, é um grande dia, na quinta também será e na sexta teremos o payroll. Então provavelmente eu não vou querer ficar exposto aí ao mercado mediante a tantos acontecimentos dentro do cenário macro que poderão trazer provavelmente movimentações ao Bitcoin. Por mais que a gente esteja de forma bem segura aqui ainda, onde o Bitcoin precisaria fechar abaixo de 18 mil apenas aí na quinta-feira de madrugada para sexta, eu ainda acho que poderia ser uma operação bem arriscada nesse momento atual e por isso não devo mantê-la até o fim da sua expiração. Eu vou ficando por aqui, peço encarecidamente o seu like nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, cogite se inscrever e, claro, aproveitar todos os benefícios da Liga Cripto logo aqui abaixo na descrição. Temos uma grande parceria com a Bybit, que nesse momento oferece descontos zerados para operações em mercados spot. Você compra, vende e não paga nada de corretagem. Além também da Sportsbet, uma outra parceira dentro do mercado de apostas esportivas que vale a pena você dar uma olhada se você gosta desse mercado. Fico por aqui e te encontro numa próxima.